Oi, gente, beleza? Vamos para a nossa terceira e última aula desse primeiro bloco. Ainda falando em censo demográfico, o primeiro censo realizado no Brasil foi em 1872. Mas esse não é o censo que a gente mais estuda. O censo que a gente mais estuda é o censo de 1960. Por quê? Porque em 1960, os recenseadores, o pessoal do IBGE, percebeu uma coisa diferente, tá? Que vinha vindo desde o século anterior, né? Desde o século XIX, eles perceberam um negócio. Eles começaram a perceber que, embora a população brasileira ainda estivesse em crescimento, esse crescimento começou a ser mais devagar. Ou seja, a velocidade de crescimento da população diminuiu, desacelerou, tá? O crescimento da população. Então, o que aconteceu? Eles perceberam que havia havido uma queda na taxa de natalidade. Ou seja, os brasileiros começaram a ter menos filhos. E a gente, por que isso aconteceu? Vamos entender por que uma taxa de natalidade cai. Tem 4 fatores principais que levam à queda das taxas de natalidade. Eles estão aqui, depois vocês vão ver na fotografia, mas eu vou explicar eles para vocês agora. Primeiro é o custo de vida. Em 1960, gente, a população brasileira já estava se tornando uma população urbanizada. E quando você vem para as cidades, a sua vida fica mais cara. Principalmente, criar filhos na cidade custa mais caro. No campo, ter muitos filhos é bom, porque esses filhos servem como mão de obra na lavoura. Isso é uma tradição, né, do campo. Os filhos trabalham, né, com os pais na lavoura. E também eles se tornam independentes muito mais rápido. Nas cidades, não. Nas cidades, além dos filhos não trabalharem, eles estudam. E esse estudo faz com que essas crianças permaneçam na casa dos pais até uma idade bem avançada, pelo menos vai até terminar a faculdade, a grande maioria. E as necessidades de sobrevivência na cidade são muito mais caras, a cidade cria necessidades que o campo não tem. Então, o custo de criar esses filhos é um custo muito mais alto na cidade. Então, para que você possa dar condições boas para os seus filhos, se diminuiu o número de filhos. Então, se eu posso pagar faculdade, posso pagar escola para 2, talvez eu não possa pagar para 3. Então, vamos ter apenas 2 filhos. O segundo é a criação dos métodos anticoncepcionais, né? A evolução da medicina, a evolução da ciência permitiu que as pessoas tivessem um acesso a mais métodos para se evitar uma gravidez. Métodos que talvez se adaptem melhor às pessoas, né? Preservativos, pílulas, dispositivos intrauterinos, coisas que estão hoje, né, à disposição dos casais, cirurgias de esterilização, inclusive, né? E cada um pode escolher aquele que se adapta melhor à sua realidade. O terceiro fator, gente, é o fato da mulher ter ido ao mercado de trabalho. Até os anos 60, as mulheres tinham uma postura de quê? De serem donas de casa. Então elas ficavam em casa cuidando dos filhos. Aí, nossa, ter vários filhos não era problema. Agora, a partir do momento que as mulheres saem de casa, elas começam a trabalhar e começam a ter mais estudo, elas começam a valorizar muito mais a sua carreira, a sua posição acadêmica e vão retardar os casamentos. Os casamentos vão começar a acontecer mais tarde. Acontecendo mais tarde, para que não impacte a sua carreira, as mulheres optam por ter menos filhos. E aí, gente, o quarto fator tem a ver com os outros 3. A partir do momento que você tem um custo de vida maior, que você tem métodos anticoncepcionais à sua disposição e que você tem uma carreira para pensar, você hoje pode fazer um planejamento familiar, tá? Hoje as pessoas podem planejar quantos filhos querem ter e quando vão ter esses filhos. Então, o que aconteceu? Esses fatores fizeram com que a natalidade caísse. E quando a natalidade cai, cai também uma outra taxa, que é a taxa de fecundidade. Taxa de fecundidade é o número médio de filhos por mulher em idade fértil, tá? Ou seja, a gente pega o número de mulheres entre 15 e 49 anos, que essa é considerada a faixa do IBGE, tá?
E a gente pega o número de crianças que nasceram num período. Então, por exemplo, em um ano. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse número de crianças e vou dividir pelo número de mulheres. Isso vai dar uma taxa, tá? Gente, entendam. Taxas podem ser quebradas. Então, quando eu falar para vocês que a taxa de fecundidade é de 2,5, ninguém tem meio filho, né, criançada? Mas isso é uma taxa, tá? É uma média que existe entre as mulheres do Brasil. Então, eu coloquei uns dados aqui para vocês, aqui, ó. Em 1940, a taxa de fecundidade brasileira era de 6,16 filhos por mulher. Olha o que eu falei. Quem é que tem 0,16 filho? Não tem, tá? É uma taxa. Quando eu fiz a divisão, deu um número quebrado, tá? Em 1980, essa taxa já tinha caído para 4,4. Em 2000, ela era 2,5. E em 2018, 1,7. Então, olha só o que vem acontecendo. A taxa de fecundidade vem caindo junto com a taxa de natalidade, tá bom?